A fé é a chave para a excelência. No decorrer de nossa vida, são requeridas diversas coisas de nós que não podemos conseguir com um certo grau de excelência sem a ajuda do Senhor. Haverá muitas coisas que teremos de fazer todos os dias e que faríamos muito melhor se soubéssemos como evocar os poderes do céu para nos ajudar. Para alcançarmos todo o nosso potencial, deveremos aprender a exercer uma fé permanente, que fará com que o Senhor nos ajude a alcançar metas e expectativas, que não alcançaríamos sem a ajuda dele. O ato de exercer esse tipo de fé envolve um processo específico que temos de aprender a dominar. Retidão é um requisito indispensável da fé. A não ser que vivamos em harmonia com os princípios do Evangelho, por exemplo, pureza de pensamentos e ações, motivos justos, obediência, dedicação. Não poderemos exercer a fé que derramará os poderes do céu. A iniquidade, porém, prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos e cessaram os milagres e as curas, por causa da iniquidade do povo. E devido à sua iniquidade e descrença, já não havia dons do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. Mórmon 1, 13, 14. O Senhor estipulou que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Doutrina e Convênios 121:36. Quando estamos guardando os mandamentos do Senhor, devolvemos um dízimo integral, estudando o Evangelho, desempenhando conscientemente nossas designações da igreja, abstendo-nos de conversas inapropriadas, poderemos evocar os poderes do céu para abençoar nossas vidas. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Doutrina e Convênios 82:10. O elder Bruce R. McConkie nos disse: a fé é um dom que Deus conferiu em recompensa à retidão pessoal. É sempre dado quando a retidão está presente. E quanto maior o grau de obediência às leis de Deus, maior será o dom da fé. Consequentemente, a fé só pode ser exercida por aqueles que vivem em conformidade com os princípios da verdade que emanam de Deus. Se pudermos responder as seguintes perguntas afirmadamente, poderemos estar certos de que nossa vida estará suficientemente em harmonia com os princípios do Evangelho para exercer a fé como princípio de poder. 1. Se você já esteve envolvido numa transgressão à lei da castidade, o assunto já foi resolvido através da autoridade do sacerdócio adequada? 2. Você se esforça zelosamente para cumprir seus deveres na igreja, frequentando a reunião sacerdotal, reunião sacramental, dentre outras? 3. Você apoia o presidente da igreja como profeta, vidente e revelador e reconhece que nenhum outro homem na terra possui as chaves do sacerdócio? 4. Você apoia outras autoridades locais e geral da igreja? 5. Você devolve seu dízimo integralmente? 6. Você é totalmente honesto em suas negociações com o teu próximo? 7. Você guarda a palavra de sabedoria? 8. Você se esforça sinceramente para viver de acordo com todas as regras e doutrinas aceitas pela igreja? 9. Você lê as escrituras regularmente? 10. Você evita conversas que podem ofender ao Senhor? 11.
Se tiver ocorrido algo incorreto em sua vida, foi resolvido pela autoridade apropriada do sacerdócio? A respeito de nossa dignidade pessoal, devemos estar cientes de quão grave é mentir para os representantes do Senhor ou deixarmos de viver à altura das promessas feitas a eles. O Senhor não tolerará que prestemos informações falsas aonde seus representantes designados. O presidente Kimball nos advertiu que aqueles que mentem aos líderes da igreja esquecem ou ignoram uma norma importante que o Senhor estabeleceu. Quando ele chama homens para ocupar elevadas posições em seu reino e os investe com o manto da autoridade, mentir para eles é o mesmo que mentir para o Senhor. Uma meia-verdade para seus oficiais é igual a meia-verdade para o Senhor. O Senhor não será escarnecido. Se você sente que precisa de maior esclarecimento concernente às confissões a um dos servos escolhidos do Senhor, leia o livro do presidente Kimball, O Milagre do Perdão. A primeira vez que você ler este livro, responda por escrito a seguinte pergunta: quem pode exercer a fé como um princípio de poder? Se possível, debata as respostas com alguém que está lendo este livro. Os desejos retos e a fé. O Senhor prometeu que concederia aos homens segundo os desejos de seus corações. Sei que Ele concede aos homens, sim, dá-lhes decretos inalteráveis, segundo os seus desejos. Alma 29:4. Em verdade eu te digo que aquilo que desejares de mim ser-te-á concedido. Doutrina e Convênios 11:8. O desejo é mais do que uma simples vontade, é uma convicção motivadora que nos incentiva à ação. Os seguintes trechos de um discurso proferido pelo elder Bruce R. McConkie para novos presidentes de missão nos fornece um esclarecimento adicional sobre o relacionamento que existe entre o desejo e a fé. Batizar é uma questão de atitude, desejo e sentimentos. Nós queremos conversos e nunca dizemos a um missionário: não batize, a menos que... Nós sempre dizemos: pode batizar. Existem escolhidos, pessoas maravilhosas lá fora, e isto é o que você deve fazer. Damos a eles uma afirmação de caráter inteligente. Nós os instruímos a fazer o trabalho e então os motivamos, de uma maneira ou de outra. O Senhor faz o resto e eles trazem pessoas para a igreja. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Marcos 9:23. Temos que pedir ajuda ao Senhor. Temos que procurar conversos. Temos que desejar batismos. Temos que saber que recebemos de acordo com os nossos desejos. E se desejamos obter uma coisa e tivermos fé no Senhor, os nossos desejos tornar-se-ão realidade. Não estamos obtendo os resultados que deveríamos, nem o número de batismos que, ao meu ver, o Senhor espera que consigamos. Ao menos em parte. As rodas de nosso carro estão deslizando sem irmos avante. Talvez o que está errado é que não temos desejado com fé, com todo o nosso coração, trazer almas para o reino. Talvez ainda não tenhamos decidido que podemos e traremos muitas pessoas para a igreja. Agora, francamente, se ganhamos muitos ou poucos conversos, depende muito da disposição de nossa mente.
Vimos um exemplo em que o Elder McConkie está falando sobre os trabalhos missionários de Alma. No 8º ano do reinado dos juízes, Alma era o juiz supremo e também o sumo sacerdote da igreja. O progresso da igreja começou a decair, porque as pessoas começaram a elevar-se em seu orgulho, colocando seus corações nas riquezas e nas coisas vãs do mundo. Num esforço para corrigir a situação, Alma nomeou alguém como juiz supremo sobre o povo para que ele próprio pudesse devotar o seu tempo exclusivamente para o ministério. O grande desejo que Alma possuía de ver o povo filiar-se à igreja tornou-se evidente quando o povo da cidade de Amônia rejeitou sua mensagem. Quando Alma tentou pela primeira vez pregar ao povo de Amonia, ele não lhe deram ouvidos, porque Satanás tinha grande influência em seus corações. Mas Alma ainda desejava que eles fossem batizados. Por isto, orou para que o Senhor preparasse um caminho para que ele pudesse batizá-los. Os registros nos dizem que ele esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração que derramasse o seu espírito sobre todo o povo que se achava na cidade e que também lhe permitisse batizá-los para o arrependimento. Alma 8:10. Então, de acordo com os desejos de Alma, o Senhor preparou o caminho para o batismo de um homem proeminente e rico, chamado Amuleque, sua esposa, seus filhos e parentes. Alma 10:11. Depois de sua conversão, Amuleque tornou-se companheiro de Alma no trabalho do ministério. Em consequência disso, os habitantes de Amonia começaram a se arrepender e a examinar as Escrituras. Alma 14:1. Com o passar dos anos, Amuleque continuou ajudando Alma no ministério. E o estabelecimento da igreja foi geral por toda a parte, em toda a região circunvizinha, entre todo o povo nefita. Alma 16:15. Através dos registros dos trabalhos missionários de Alma, é óbvio que Amuleque desempenhou um papel muito importante no estabelecimento da igreja por toda a terra. Parece que Alma não teria conseguido fazer com que milhares de pessoas fossem batizadas se ele não tivesse desejado de todo o seu coração batizar o povo de Amônia, mesmo depois deles terem rejeitado sua mensagem. Mais tarde, quando Alma tentou fazer uma missão entre os oramitas, novamente orou para que pudesse ser bem-sucedido. Ó Senhor, conforta minha alma e faze com que eu tenha êxito. Ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti em Cristo. Alma 31, 32, 34. Novamente, ele convenceu o Senhor que estava disposto a pagar o preço para obter o sucesso. Ó Senhor, dá-me forças para suportar minhas fraquezas. Ó Senhor, conceda-me forças para suportar com paciência essas aflições que sofrerei por causa da iniquidade deste povo. Alma 31, 30, 31. E novamente, o Senhor concedeu de acordo com os desejos dele e fez com que ele alcançasse sucesso em seu trabalho. Vemos o mesmo exemplo de amor ao trabalho missionário de Amon, um dos filhos de Mosias. O grande desejo dele resultou na conversão de um homem muito influente, o rei Lamoni. E o caminho foi aberto para que milhares de pessoas se batizassem. É importante reconhecer que Amon não teve muito sucesso em seu trabalho missionário, até que os seus desejos o motivaram a ser paciente e longânimo em suas aflições.
Ele tinha experimentado muitas aflições, havia sofrido muito, tanto corporal como mentalmente, com fome, sede e cansaço. Como alma, também Amon sofreu muitas tribulações em espírito. Alma 17:5. Em outras palavras, ele tinha de convencer o Senhor que o seu desejo era batizar os lamanitas e estava disposto a pagar qualquer preço para que pudesse ser bem-sucedido. E então o Senhor havia concedido conforme as suas orações. Alma 25:17. Os missionários de nossos dias terão maior sucesso em seus trabalhos se derem ouvidos ao seguinte conselho do Elder McConkie. Talvez o que já está errado é que não temos desejado com fé de todo o nosso coração trazer almas para o reino. Talvez ainda não tenhamos decidido que podemos trazer e traremos muitas pessoas para a igreja. Se os missionários cultivarem o desejo sincero de batizar as pessoas e convencerem o Senhor de que estão dispostos a pagar qualquer preço, em termos de trabalho consciente, o Senhor atenderá seus desejos e eles se tornarão instrumentos para batizar muitas pessoas. O que o Elder McConkie disse concernente ao desejo no contexto do trabalho missionário se aplica a todos os desejos justos. Se não estamos concretizando nossos anseios, é porque não estamos exercendo a fé com todo o nosso coração. Consequentemente, o Senhor não poderá ajudar-nos a realizar nossos desejos. Lembremo-nos de que receberemos de acordo com o que desejamos. Como disse o Elder McConkie, se você deseja conseguir ou ter alguma coisa e tem fé no Senhor, isso concretizar-se-á. Se estabelecermos uma meta para alcançar um desejo específico em retidão e, então, descobriremos que nos falta iniciativa para alcançá-la, devemos concluir que ela não é um desejo verdadeiro, pois se fosse, seríamos motivados à ação. Muitas pessoas dizem ao ver um piano: eu daria tudo o que tenho para poder tocar bem um piano. Todavia, elas nunca pagariam o preço praticando todos os dias por muitos anos para aperfeiçoarem seus talentos. Se desejamos algo verdadeiramente, teremos a motivação necessária para alcançar nossa meta com êxito. Pelo contrário, se ela não for um desejo sincero, não estaremos inclinados a pagar o preço requerido para realizá-lo. As atitudes e desejos são formados em consequência direta daquilo que pensamos. Quando a pessoa prefere não usar o seu livre-arbítrio para guiar os seus pensamentos, deixa livre para sugestões a dimensão da mente que controla seus desejos. Se não fizermos grande empenho em controlar e dirigir nossos pensamentos, nossos desejos e atitudes serão influenciados principalmente pelo adversário. Outras pessoas, músicas, cinemas, televisão, rádio, jornal e etc. Então, temos a escolha de deliberadamente guiar nossos pensamentos ou permitir que outras fontes orientem nossos desejos e atitudes. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Assim sendo, como indivíduos, somos responsáveis pelas nossas atitudes e desejos, porque nossos pensamentos governam nossos desejos íntimos. Somos esforçados ou preguiçosos, atraentes ou insípidos, fiéis ou desobedientes, de confiança ou de caráter duvidoso, bem ou mal-sucedidos, de acordo com as nossas atitudes e desejos. Francamente, se realizarmos ou não muitos desejos justos,
depende em grande parte da dimensão de nossa mente. Portanto, é importante que aprendamos a controlar nossos pensamentos e concentrá-las em desejos justos. A primeira vez que ler este livro, responda por escrito as seguintes perguntas. O que é o desejo? De acordo com Elder McConkie, o que o missionário deve fazer para ter maior sucesso em trazer pessoas para a igreja? Explique como a falta de desejo e fé resulta em fracasso nos outros aspectos da sua vida. Se possível, debata suas respostas com alguém que esteja lendo este livro.